Então, o ministro Paulo Guedes afirmou mais uma vez que pretende sim tributar os dividendos recebidos pelas pessoas que investem nas empresas listadas na Bolsa de Valores. A dúvida que fica para o acionista é se os fundos imobiliários também sofrerão com essa nova tributação. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais o que nós sabemos e o que podemos esperar para os fundos imobiliários. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Daniel Fung e aqui nós falamos sobre economia, finanças e investimentos. Se esta é a sua primeira vez por aqui, então eu peço já que você se inscreva no canal e também deixe o seu like no vídeo para que ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes fez uma afirmação em uma entrevista, mais uma vez dizendo que pretende sim tributar os dividendos recebidos pelas pessoas através das empresas listadas na Bolsa de Valores. Isso não é nenhuma novidade, o ministro já vem falando isso desde que assumiu o mandato em 2019, e a dúvida que fica é se os dividendos pagos pelos fundos imobiliários também serão afetados por essa nova tributação que se pretende criar aí nos próximos anos. Então, no vídeo de hoje eu quero esclarecer um pouco qual é o panorama legal que nós temos em relação à tributação de dividendos sobre as empresas, como estão constituídos os fundos imobiliários legalmente e o que eu penso sobre isso do lado legal e do lado político, porque nós nunca podemos subestimar a capacidade de Brasília de criar novos impostos para nós pagadores de impostos. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e agora eu vou compartilhar a tela com a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje. Lembrando que essa apresentação está disponível na descrição do vídeo logo aqui abaixo, onde dará acesso ao meu blog, o blog danielfung.com, e lá você terá maiores detalhes do que eu vou comentar no vídeo de hoje. Estamos na apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje. Primeiro, lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, o intuito é educacional. E primeiro eu vou começar esclarecendo um pouco o que são dividendos e juros sobre capital próprio, e mais para frente eu vou entrar na questão dos fundos imobiliários e no final a minha opinião, lembrando que nós não podemos subestimar Brasília, mas eu vou falar tanto do aspecto legal e do aspecto político e o que eu espero para isto. Então, dividendos, eu fiz questão de deixar separado o que são dividendos e juros sobre capital próprio, porque as empresas distribuem ambos os tipos de pagamento. Normalmente, nas análises, nós temos mania de pagou dividendo, por isso que nós usamos o termo proventos. Por quê? Porque aí o termo proventos ele é mais abrangente, pode ser dividendos, juros sobre capital próprio ou rendimentos. Eu vou explicar mais para frente, ainda no vídeo de hoje, o que são os rendimentos. Vamos começar com dividendos e juros sobre capital próprio. Então, quando toda empresa SA, e existe uma lei que rege essas empresas, que é a Lei 6.404 de 1976, e também conhecida como Lei das SAs, ela rege tudo o que as empresas precisam fazer. Também existem leis referentes à CVM, e este conjunto de leis, entre determinadas e N regras que existem, uma delas é a criação do demonstrativo de resultados do exercício, normalmente que nós conhecemos como os resultados trimestrais das empresas listadas na Bolsa de Valores. E neste demonstrativo, se você já leu um demonstrativo, você sabe o que eu estou falando. Ali existe a divisão de tudo que foi arrecadado pela empresa, toda a entrada de dinheiro que houve, também todos os gastos e despesas, ou seja, saídas de dinheiro que houve. E a diferença disso é o que determina se a empresa teve lucro ou prejuízo dentro daquele determinado exercício, que normalmente são trimestrais e depois se faz o anual também. E, como eu disse, no demonstrativo nós veremos se a empresa teve lucro ou prejuízo. Lucro é quando a diferença entre receita e despesa é positiva, prejuízo é quando a diferença entre receita e despesa é negativa. As empresas, quando elas oferem lucros, elas podem distribuir parte deste lucro aos seus acionistas em forma de dividendos, que é uma remuneração, uma premiação, pelo fato daquela pessoa ter emprestado dinheiro da empresa, ter depositado dinheiro na empresa, para ela poder realizar os seus projetos, aferir as receitas, otimizar as suas despesas, aumentar o seu lucro e distribuir como prêmio para essas pessoas. Então, por isso que é muito importante, abrindo parênteses, sempre que nós analisamos empresas, sempre ver a rentabilidade dessas empresas. Empresas lucrativas, elas prosperam e geram dividendos para os seus acionistas. Por isso que o foco tem que ser em empresas de dividendos, porque
O dividendo é a consequência, é o resultado de todo o trabalho que a empresa faz. Se ela trabalha bem, ela tem muita receita, pouca despesa, gera lucro e distribui dividendos. Vê então que é um efeito de causa e consequência a questão dos dividendos. E essas empresas, ou seja, quando elas têm lucro, elas vão pagar dividendos e elas já são tributadas por isto, antes, né, de ser dividendos, que são impostos como o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social, não sei das quantas lá, que são impostos e siglas que o governo cria, e a soma desses dois impostos chega a pesar em 34% sobre o lucro dessas empresas. Então, ou seja, atualmente, os dividendos eles não estão livres de tributação para as empresas. Ocorre que o investidor, quando recebe os dividendos da empresa, esses dividendos sim estão isentos de imposto, ao contrário dos juros sobre capital próprio. As empresas, quando elas distribuem juros sobre capital próprio, elas colocam esse valor como se fosse uma despesa, ou seja, ela entra no balanço antes do lucro, e elas tanto a empresa é tributada, né, da mesma forma com o IRPJ e com o CSLL, porém, o investidor, quando recebe esse dinheiro, ele já é tributado na fonte. Isso quer dizer que, se a empresa vai te pagar R$100 em juros sobre capital próprio, você vai receber apenas R$85, porque 15% já ficam retidos na fonte. Então, você só declara aquele valor, mas a tributação já ocorreu. Então, caso a tributação sobre dividendos ainda não está clara, não existe nenhuma legislação sobre isso, né? O Paulo Guedes só falou que deseja tributar os dividendos, mas eu acredito que vai ser da mesma forma, ou seja, os dividendos serão tributados na fonte. Então, se a empresa vai distribuir juros sobre capital próprio ou dividendos, no fim das contas, a nível de tributação na fonte, pouco importa. O acionista, o investidor, vai ser tributado na fonte, ou seja, vai receber só o líquido do que foi pago pela empresa. Então aqui no blog eu coloco um pouco mais de detalhes sobre essas operações, o link está na descrição, eu peço para que vocês leiam caso tenham um pouco mais de curiosidade, mas basicamente essa é a diferença. Então, no fim das contas, nós recebemos como investidores proventos, podem ser dividendos ou juros sobre capital próprio. Dividendo não é tributado na fonte quando o acionista recebe, o juros sobre capital próprio sim é tributado na fonte quando o acionista recebe, e a empresa paga impostos em ambos os casos. A questão é se ela vai pagar mais imposto com dividendos ou com juros sobre capital próprio. Cada empresa tem a sua política, sabe o que é melhor ali na hora de oferir os cálculos, e aí é quando eles estabelecem essas políticas. Imposto sobre dividendos, principalmente. Desde 95, o imposto sobre dividendos foi extinguido no Brasil. É um dos poucos países do mundo que não taxa dividendos retidos na fonte, né, quando o acionista recebe, e não quer dizer que eu concordo com isso, né? Estou só apenas explicando. Eu sou contra, nós já pagamos impostos pra caramba para o governo, e aí lá vem mais tributação. Quando se fala, vamos fazer reforma administrativa, reforma tributária, mas primeiro eles querem taxar para garantir a receita, para depois ver quem sabe, se um dia talvez eles vão cortar alguma coisa. Mas o importante é garantir a receita antes de cortar a despesa. Essa é a malandragem de Brasília, que coloca, né, deixa as pessoas, os investidores com o pé atrás em saber se essa lei vai ser interessante para nós ou não. De qualquer forma, a ideia do Paulo Guedes de aumentar ou de criar mais tributos é dividir o tributo entre empresas e pessoas. O que ele argumenta é que as empresas pagam muito tributo, em compensação as pessoas, ele acha que ainda pagam pouco tributo, então ele quer diluir isso, ele quer aumentar a camada de pessoas, a quantidade de pessoas e empresas que pagam tributos, para diminuir a carga, né? Ou seja, tirar a concentração de carga tributária em um determinado grupo de empresas, um determinado setor, um determinado grupo de pessoas. Então a ideia do Guedes é diluir esses impostos para toda a população. Então ele argumenta que eu posso sim tributar os dividendos retidos na fonte, e em compensação eu baixo a carga de RPJ e de CSLL. E com isso a empresa vai poder reter mais dinheiro, e ao invés de distribuir dividendos, ela pode reinvestir no próprio negócio e crescer. Eu andei olhando a opinião de alguns analistas, e a maioria fala que no longo prazo isso é positivo,
porque as empresas vão reinvestir mais, vão gerar mais emprego. Entra aquela questão também de baixar a tributação da folha de pagamento, reduzir a carga tributária da folha de pagamento e, em compensação, colocar outro imposto. Então, o que nós vemos em Brasília não são cortes de impostos, mas são substituições tributárias. E por que eles não vão cortar imposto no primeiro momento? Porque eles não estão cortando despesas. Então, o governo, pela questão da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode cortar receita sem antes cortar despesa. E Brasília, nós sabemos o quanto é difícil convencer políticos de cortarem despesas, cortar salário, cortar cargos comissionados, privatizar estatais. Então, é uma saída que o governo está vendo de conseguir acelerar alguma coisa, de dar um pouco mais de tração e de capacidade para as empresas. Mas nós sabemos que essa história já vem de longa data e que no Brasil ela nunca foi para frente. Então esperamos que desta vez as coisas aconteçam de forma melhor. Eu sou um pouco cético ainda quanto aos políticos e as intenções deles por trás, mas é o que tem para hoje e a política é a arte do possível. Então vamos ver se isso se realiza. E aí onde entram os fundos imobiliários nessa história? Ou seja, nós já entendemos como é que funcionam os dividendos nas empresas, como é que eles eram taxados ou como eles podem vir a ser taxados. E aí nós vamos entender, antes de eu dar minha opinião, como os fundos imobiliários trabalham. Os fundos imobiliários, eles estão regidos por uma lei à parte da lei das SAs, tá? Eles não estão dentro da lei das SAs. Eles são regidos pela lei 8668 de 93 e pela lei 9779 de 99, que basicamente institui, né, como é que são formados os fundos imobiliários. E ocorre que os fundos imobiliários, eles não são empresas constituídas. As empresas que constituídas são a administradora e o gestor de fundos imobiliários. E uma coisa que é muito importante deixar claro aqui é que os fundos imobiliários eles não distribuem dividendos, eles distribuem rendimentos, tá? Que é diferente. Então existem dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos. Rendimentos dos aluguéis menos as despesas do fundo imobiliário. Então, se o Guedes está sendo muito específico quando ele diz vou taxar dividendos, então os fundos imobiliários a tendência é que não sejam afetados por isso. Se ele usa o termo dividendos de uma forma genérica, assim como muitos de nós e de forma equivocada, né? Recebi dividendos do fundo imobiliário. Não, você recebeu rendimentos. Ou seja, nós deveríamos sempre usar o termo ou determinar os termos corretos, quando for dividendo, rendimento e juros sobre capital próprio, ou usar o termo proventos. Se o Guedes dissesse vou taxar proventos, aí sim, os fundos imobiliários acho que declaradamente já correriam um pouco mais de risco. Como ele falou dividendos, então vamos partir do princípio que são apenas o que as empresas distribuem. E por quê? Porque foi como eu disse, a lei das SAs, ela fala sobre como as empresas trabalham. Existe uma lei específica para a constituição de fundos imobiliários, que são essas duas que eu cito aqui no meu post e no blog. E aqui eu até coloco, né, um trecho do artigo 1 da Lei 8668, que constitui os fundos imobiliários, aqui diz: ficam instituídos fundos de investimento imobiliário, por isso chama FI, sem personalidade jurídica, ou seja, não são empresas, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários. Então, e aí, destinado à aplicação de empreendimentos imobiliários. Então, caso queiram taxar os rendimentos pagos aos acionistas, aos cotistas dos fundos imobiliários, melhor dizendo, isso pode também afetar as leis do inquilinato, ou seja, se você vive de aluguel e paga imposto, eventualmente paga o seu aluguel, paga imposto, não paga o seu aluguel, eventualmente isso pode ser tributado também. Então, eu acho que a complexidade de aprovar esse tipo de medida para os fundos imobiliários ele é maior do que o governo gostaria. Então, acho que no primeiro momento eles vão focar nas empresas ao invés dos fundos imobiliários. Mas como eu deixo muito claro aqui no meu post e no blog, não subestimemos a capacidade e a voracidade por impostos que existe em Brasília. Então, nossos políticos eles sempre encontram saídas, interpretações jurídicas, STF e tudo mais para ferrar com a vida do povo, do pagador de imposto, do assaltado, né, que nós somos roubados. Você, né, para mim, eu tenho aquela lógica do imposto é roubo, né, porque você nunca concorda em pagar. Você declara imposto, você produz prova contra si mesmo, caso seja um sonegador ou caso deixe de pagar impostos, enfim. E eles sempre dão um jeito. Então, traçando aqui um panorama para ir finalizando o vídeo, nós vemos que as empresas e fundos imobiliários são regidos por leis diferentes, cada um tem suas regras. Os fundos imobiliários não pagam dividendos, eles pagam rendimentos.
Então, acho que com isso, se o Guedes estiver sendo bem específico sobre taxar dividendos, os fundos imobiliários não serão taxados, terão seus rendimentos retidos na fonte ao pagarem aos seus cotistas. Porém, como eu volto a dizer e volto a alertar, o pessoal em Brasília é muito criativo, ele sempre encontra uma saída para cobrar, para comer mais impostos de nós, principalmente onde muitas leis no Brasil e muitos políticos têm o pensamento socialista, têm o pensamento que os ricos são abomináveis e os pobres precisam ser compensados por isso, então eles sempre dão um jeito de tentar tirar dinheiro dos que investem, do mercado, das empresas e distribuir para eles mesmos. No fim das contas é isso. Então, por este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam esclarecidos sobre isso. Deixe aqui nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida ou caso vocês queiram que eu fale sobre outro assunto, sobre taxação de dividendos, taxação de fundos imobiliários e tudo mais. Então, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.